Em 9 de agosto de 1969, membros do culto de Charles Manson, conhecido como a família Manson, invadiram a casa do diretor Roman Polanski em Beverly Hills. No interior da casa, eles atacaram e assassinaram 5 pessoas, incluindo Sharon Tate, esposa grávida de 8 meses e meio de Roman Polanski. Após essa série horrenda, os membros seguiram para outra casa onde realizaram ainda mais violência, desta vez visando um executivo de supermercado e sua esposa. Os crimes da família Manson foram nada menos que selvagens, e eles impulsionaram o culto e seu líder para a notoriedade mundial. Charles Manson era desconhecido até essa façanha horrível, mas agora seu nome estava nas manchetes mundiais. Mas quem exatamente era Charles? E qual era a motivação por trás das ações violentas de seu culto? Neste documentário, pretendemos esclarecer essas perguntas e mais, enquanto exploramos a vida e os crimes de Charles Manson. Bem-vindo a Mentes Assassinas! Início da vida. Charles Mills Manson nasceu em 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio. Sua mãe, Kathleen Maddox, tinha apenas 15 anos quando você nasceu. Kathleen conheceu o pai biológico de Manson durante a década de 30. O coronel Scott Sr., 8 anos mais velho, era de Kentucky e havia se mudado com a família para Ashland, Ohio, nos anos 1920. Quando conheceu Kathleen, ele a fez acreditar que coronel era sua patente militar, mas na verdade era seu nome de batismo. Scott também fez a adolescente acreditar que ele estava solteiro, quando na verdade era casado, e se aproveitou de sua ingenuidade. Ele era conhecido na região como um trapaceiro e trabalhava às vezes em moinhos locais. Scott levou Kathleen para dançar e beber, e a adolescente ficou lisonjeada com as atenções do homem mais velho. Os dois se encontravam regularmente e na primavera de 1934, Kathleen descobriu que estava grávida dele, mas as coisas não saíram como ela esperava. Ao contar a novidade para Scott, ele mencionou um compromisso militar, prometendo voltar logo. Meses se passaram até a jovem de 15 anos notar que Scott não retornaria. Ela contou tudo para sua mãe, Nancy, que disse que o bebê seria criado na igreja para Kathleen expiar seus pecados. Em agosto de 1934, antes do nascimento de Manson, Kathleen casou-se com William Eugene Manson, de 25 anos, que trabalhava em uma lavanderia. Pouco se sabe sobre William Manson. Ele nasceu em 1909, em West Virginia, e morreu na Califórnia aos 52 anos, mas não se sabe como o casal se conheceu. Porém, a certidão de casamento de 21 de agosto listava a idade de Kathleen como 21 anos, indicando que seus pais desconheciam a união, pois a adolescente provavelmente precisaria da permissão deles para se casar. William foi listado como o pai do bebê na certidão de nascimento de Manson, embora soubesse que a criança não era sua. Apesar de amar seu filho, Kathleen, ainda jovem, não estava completamente preparada para os sacrifícios da maternidade. Aos 16 anos, ela começou a passar as noites fora, deixando Manson com babás ou familiares. Ela bebia com o irmão e raramente ficava com o marido. Há poucas informações disponíveis sobre o estado do relacionamento do casal. Acredita-se que eles permaneceram em Cincinnati após a união, mas a família logo se preocupou com o bem-estar de Manson, devido às frequentes ausências de Kathleen. Ocasionalmente, ela passava dias fora. William Manson logo se cansou da atitude e comportamento de Kathleen. Em 30 de abril de 1900,
e 37 com menos de 3 anos de casamento, o tribunal decidiu sobre o pedido de divórcio. William acusou sua esposa de grave negligência de dever, um termo genérico usado para cobrir atos como infidelidade, embriaguez, abandono ou uma combinação destes. Kathleen não contestou o divórcio nem se defendeu, e William não foi legalmente obrigado a pagar pensão para o bebê Charles Manson. Semanas antes da finalização do divórcio, Kathleen foi ao Kentucky e processou o Coronel Scott por bastardia. Ela o encontrou e exigiu que ele assumisse a responsabilidade financeira pelo bebê. O tribunal decidiu a favor de Scott, mas ele não conseguiu continuar pagando. Kathleen recebeu de início $25 dele, mas não os $5 mensais que ele deveria pagar depois. Após o divórcio, Kathleen e Manson se mudaram bastante. Eles alternavam entre morar em Ashland com Nancy e com outros parentes e amigos. Kathleen eventualmente ficou noiva novamente de um homem que tinha um longo histórico criminal de roubo e contrabando. Mas o relacionamento rapidamente se dissolveu antes de eles se casarem. Em agosto de 1939, no entanto, a vida de Kathleen tomou um rumo drástico, quando ela e seu irmão foram presos por assalto e roubo. Kathleen e um amigo haviam conhecido Frank Martin, que tinha um carro caro e ostentava muito dinheiro enquanto oferecia bebidas para o par. Kathleen lamentou para o amigo como era terrível que algumas pessoas, como Martin, pareciam ter todo o dinheiro. Ela chamou seu irmão e elaborou um plano. Luther se juntou a Kathleen e Martin. Enquanto dirigiam nos arredores da cidade, Luther mandou Martin parar. Ele colocou o gargalo de uma garrafa de ketchup nas costas de Martin, afirmando estar segurando uma arma. Porém, o homem rico não acreditou em Luther e acabou atingido na cabeça com a garrafa. Os irmãos roubaram a carteira de Martin, largaram o carro perto de um bar e fugiram. O plano todo era tão falho que, assim que Martin recuperou a consciência, ele relatou o incidente à polícia. Os irmãos não tentaram esconder suas identidades. Luther foi condenado a 10 anos de prisão e Kathleen a 5, ambos cumprindo pena na Virgínia Ocidental. Quando Kathleen foi presa, seu filho tinha quase 5 anos. Inicialmente, ele foi acolhido por sua avó, Nancy, mas isso logo mudou porque ela ainda morava em Ashland, longe da prisão de Moundsville, e foi acordado que Manson deveria visitar sua mãe o máximo possível. Como resultado, ele se mudou para a casa do tio Bill, tia Glenna e prima Joanne, de 8 anos, em McMacken, West Virginia. Por todas as contas, a família, exceto Manson, era perfeita. Glenna era uma mãe carinhosa e ativa em sua igreja local. Bill era um trabalhador confiável e Joanne tirava boas notas constantemente em sua escola primária protestante local. Manson, porém, foi descrito como uma criança desagradável. Poucos que o conheceram durante sua juventude tinham algo positivo a dizer sobre ele. Apesar de ter a aparência adequada para o papel, sendo baixo e tendo bochechas com covinhas, ele era conhecido por mentir com frequência, quebrar objetos em casa ou na escola, e nunca assumir a responsabilidade por seus erros. Ele também buscava atenção, parecendo se comportar mal para obtê-la. Sua tia e tio tentaram demonstrar afeto, mas foi passageiro, pois seu comportamento nunca parecia melhorar, independente do tratamento recebido. Na infância, Manson teve dificuldade em fazer amigos, melhorar suas notas e era frequentemente intimidado. Mesmo na idade adulta, Manson era um leitor fraco que só conseguia ler em um nível rudimentar. Joanne, por outro lado, começou a desgostar de seu primo. Ela recordou um evento onde viu Manson ser agredido por um garoto maior. Responsável por cuidar do menino de 5 anos, ela se colocou entre os dois garotos e foi atingida pelo valentão. Ela então mordeu o dedo do valentão, que fugiu chocado. Quando questionada por um professor, Joanne contou tudo, mas Manson alegou só saber que ela havia mordido o garoto. Outra experiência que ela teve foi muito mais violenta. Na época, Joanne tinha 10 anos e Manson 7.
Ela foi incumbida de cuidar dele e fazer a limpeza enquanto os pais dele estavam ausentes. Manson frequentemente ignorava suas tarefas, e dessa vez não foi diferente. Apesar de ela ter lhe passado tarefas, ele optou por não realizá-las. Enquanto Joanne arrumava as camas, Manson entrou com uma foice afiada encontrada no jardim. Ele intencionalmente atrapalhou a prima e, quando ela mandou ele sair, respondeu: "Me obrigue." Ela empurrou Manson pela porta dos fundos, trancando-o do lado de fora. Em resposta, Manson gritou e rasgou a porta de tela com a foice. Joanne lembrou que ele parecia e soava completamente fora de controle, temendo que a foice seria usada nela caso ele entrasse em casa novamente. Porém, seus pais voltaram logo após a porta ser arrombada. Manson disse aos parentes que se protegia, mas eles não acreditaram. Durante seu tempo vivendo com Bill e Glenna, Manson desenvolveu interesse em 3 coisas: música, facas e armas. Como adulto, ele lembrou desses anos com repulsa, dizendo a um entrevistador nos anos 70 que só se recordava de ser mandado fazer ou não fazer coisas naquela época. Isso o ajudou a concluir que os adultos deveriam ser separados de seus filhos. A criança nasce livre e deve se desenvolver sem limitações. Ele afirmou que aos 9 anos incendiou sua escola. Kathleen foi solta em condicional em 1942 após 3 anos na prisão. Ela decidiu que ela e seu filho iriam se virar sozinhos e permaneceu em McMatchan por um tempo após sua libertação, mas depois se mudou para Charleston. Aos 8 anos, Manson começou a matar aula e aparecia no trabalho de sua mãe pedindo doces, conseguindo alguns com o dinheiro dado pelos clientes da loja. Kathleen observou o comportamento padrão de seu filho. Ele era mentiroso, manipulador e se interessava principalmente no que os outros podiam fazer por ele. As habilidades maternas de Kathleen não melhoraram desde sua passagem pela prisão. Ela ainda passava noites bebendo e dançando, deixando Manson com babás duvidosas. Ela ficou noiva novamente, mas o relacionamento se desfez antes do casamento. Foi presa por acusações de grande furto, que posteriormente foram retiradas. Após isso, ela e Manson deixaram Charleston e vagaram por Indianápolis e arredores. Em agosto de 1943, ela se casou com Lewis em Ohio, após conhecê-lo em uma reunião dos Alcoólicos Anônimos. Lewis continuou bebendo e lutou para manter um emprego. Ele não se interessava em auxiliar Manson, que começara a furtar lojas. Quando confrontado pela mãe, Manson culpava os outros por suas próprias ações. Aos 12 anos, Manson começou a fugir de casa e sua mãe o enviou para a escola D-Bowl para meninos em Indianápolis. A escola visava oferecer um ambiente de aprendizado positivo para delinquentes, sendo administrada por padres católicos. Mas era uma instituição rigorosa, onde até a menor infração poderia resultar em surras, com uma pá de madeira ou uma correia de couro. Manson fugiu da escola e passou a dormir nas ruas. Apesar de ter passado o Natal de 1947 na casa de Bill e Glenna, onde roubou a arma de Bill, sua mãe o devolveu à escola. Ele fugiu novamente após 10 meses. Em 1948, ele roubou várias lojas em Indianápolis, usando o dinheiro para alugar um quarto, apesar de ter apenas 13 anos de idade. Manson tentou brevemente viver uma vida livre de crimes. Ele conseguiu um emprego entregando mensagens para a Western Union, mas logo complementou sua renda com pequenos crimes. Ele foi pego roubando em 1949 e enviado para Boys Town, uma instituição juvenil em Nebraska. Depois de apenas 4 dias, ele e um colega de classe roubaram um carro e realizaram 2 assaltos à mão armada a caminho de Illinois. O tio do colega de classe de Manson era um ladrão profissional e supostamente levou a dupla como aprendizes. No entanto, essa carreira foi breve, pois Manson foi preso 2 semanas depois e enviado para Indiana Boys School, outra instituição de reforma rigorosa. Esta escola parece ter sido a pior. Aqui,
Manson teria sido supostamente abusado sexualmente por outros alunos, incentivados por um terrível funcionário. Este abuso sexual levou-o a adotar uma visão sombria e distante do estupro, seja ele sofrido por ele ou por outras pessoas. Nos anos seguintes, ele afirmou: "Sabe, ser estuprado, eles podem simplesmente apagar isso. Eu não sinto que alguém foi violado e isso é uma coisa terrível. Eu apenas pensei em limpar, é só isso." Manson foi espancado violentamente várias vezes na escola e fugiu da instituição em 18 ocasiões distintas. Manson escapou definitivamente em fevereiro de 1951, junto com 2 outros alunos. O trio assaltou postos de combustível enquanto tentava chegar à Califórnia em carros roubados. Eles foram presos em Utah e Manson foi enviado para a Escola Nacional de Treinamento para Meninos de Washington, Distrito de Colômbia, onde deveria ficar até os 21 anos. Ao chegar, descobriu-se que ele era analfabeto, mas tinha um quociente de inteligência acima da média de 109, enquanto seu assistente social o rotulou como agressivamente antissocial, culpando sua vida familiar, se é que pode ser chamada de vida familiar. Não está claro se o assistente social acreditou em tudo que Manson disse, já que Manson frequentemente exagerava as histórias que contava sobre sua infância, ou se ele recebeu informações de Kathleen e outros membros da família. Vida na prisão. Manson foi transferido para o acampamento de Honra Natural Bridge em outubro de 1951, por recomendação de um psiquiatra. Aos 17 anos, ele estava numa instituição de segurança mínima que permitia visitas familiares. A liberdade condicional de Manson estava marcada para fevereiro de 1951, mas um mês antes, ele foi encontrado abusando sexualmente de um menino sob ameaça de uma faca, mesmo após sua tia concordar em ajudá-lo a encontrar trabalho. Como resultado, sua liberdade condicional foi revogada e ele foi transferido para o Reformatório Federal em Petersburg, Virgínia. No entanto, isso não conseguiu controlar o comportamento cada vez pior de Manson, que se envolveu em mais 8 infrações disciplinares graves, incluindo delitos sexuais, sendo transferido para uma instituição correcional de segurança máxima em Chillicothe, Ohio. Ele deveria ficar lá até os 21 anos, mas foi libertado 18 meses antes por bom comportamento. Seus tios Glenna e Bill o acolheram novamente em sua casa em McMackins. 8 meses após sua libertação, em janeiro de 1955, Manson casou-se com Rosalie Willis, uma garçonete de hospital que logo engravidou. Naquele verão, o casal se mudou para Los Angeles e, em outubro, ele foi acusado de um crime federal por transportar um veículo roubado de Ohio para a Califórnia. Manson passou por outra avaliação psiquiátrica, onde foi concluído que ele era um mau risco para a liberdade condicional, mas com o incentivo de uma esposa e provável paternidade, é possível que ele pudesse se endireitar. Ele recebeu 5 anos de liberdade condicional, mas foi preso em 1956 em Indianápolis, após não comparecer a uma audiência em Los Angeles sobre uma acusação similar de roubo de veículo na Flórida. Sua liberdade condicional foi revogada e ele recebeu 3 anos de prisão na penitenciária Terminal Island. Enquanto Manson estava na prisão, sua esposa deu à luz Charles Manson Jr. Rosalie e Kathleen o visitaram durante o primeiro ano de prisão, morando juntas e criando Charles Jr. Porém, em março de 1957, Kathleen visitou Manson sozinha e informou que Rosalie estava envolvida com outro homem. Manson recebeu mais 5 anos de liberdade condicional após tentar roubar um carro e fugir da prisão, apenas 2 semanas antes de uma audiência, claramente afetado pelo abandono de sua esposa. Em 30 de setembro de 1958, Manson foi libertado da prisão após cumprir 2 anos e 5 meses de sua sentença. Como condição para sua libertação, ele precisava se reportar regularmente a um oficial de liberdade condicional. Nessa época, ele divorciou-se de Rosalie e mudou-se para a casa
para a casa de sua mãe, agora separada de Louis. Manson não conseguiu manter um emprego e começou a aliciar adolescentes. Um ano após sua libertação, ele se envolveu novamente com a lei ao se declarar culpado de tentar descontar um cheque falsificado do Tesouro dos Estados Unidos da América. Ele alegou ter roubado o cheque de uma caixa de correio, mas a acusação foi retirada depois. Manson, então, levou Leona Musa, de 19 anos, com quem logo se casou, e outra jovem para o Novo México, onde pretendia prostituí-las, e como resultado disso, ele foi preso, detido e interrogado por violar a Lei Mann. Ele foi liberado, mas a investigação prosseguiu. Manson desapareceu logo depois, violando sua condicional, resultando em um mandado de prisão e uma acusação por violar a Lei Mann. Ele foi preso em junho de 1960 no Texas. De volta a Los Angeles, ele foi condenado a 10 anos de prisão por violar sua condicional na acusação de troca de cheques. A acusação da Lei Mann foi retirada. Em 1963, Leona e Manson se divorciaram. Ela alegou que eles tiveram um filho chamado Charles Luther. A formação da família Manson. Manson foi libertado da prisão antecipadamente em 21 de março de 1967, aos 32 anos. Depois, ele se mudou de Los Angeles para Berkeley, mas logo se mudou novamente para o distrito de Haight-Ashbury, em São Francisco, com a permissão de seu novo oficial de liberdade condicional. Logo após sair da prisão, Manson experimentou dietilamida do ácido lisérgico e se tornou um usuário assíduo da droga. Seu oficial de liberdade condicional e David Smith, fundador da clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, foram pagos para estudar os efeitos dessas drogas. Smith observou que a mudança na personalidade de Manson durante esse período foi a mais abrupta que já havia visto em sua carreira. A mudança de atitude de Manson foi influenciada pela leitura do romance de ficção científica Stranger in a Strange Land, de Robert A. Heinlein, e pelo movimento de amor livre que florescia em Haight-Ashbury, inspirando-o a criar e pregar sua própria filosofia. Era baseado em Stranger in a Strange Land, na Bíblia, na Cientologia, nas obras dos Beatles e de Dale Carnegie. A família Manson se tornou um culto do fim do mundo quando Manson se fixou na ideia de uma guerra racial apocalíptica entre negros e brancos na América. Ele era um supremacista branco convicto e afirmava que um dia os cidadãos negros se levantariam e matariam todos os brancos, exceto Manson e a família. Segundo ele, os negros precisariam de um líder branco devido à sua suposta inteligência inferior. Os cidadãos negros restantes serviriam Manson como seu mestre. A primeira seguidora de Manson foi Mary Brunner, uma assistente de biblioteca de 23 anos da Universidade da Califórnia em Berkeley, que o deixou dormir em sua casa por algumas noites. O que deveria ser temporário se tornou um arranjo quase permanente, pois Brunner parecia ser facilmente encantada pelo criminoso de carreira. Ela logo engravidou de Manson e deu à luz um filho em 15 de abril de 1968, a quem chamou de Valentine Michael. Quando o bebê nasceu, o casal morava em uma casa condenada em Topanga Canyon, com várias outras seguidoras de Manson. Brunner e Manson conheceram Lynette Alice Squeaky Fromme em Venice Beach em 1967, quando ela tinha apenas 19 anos. Ela largou a faculdade e ficou sem teto após seu pai expulsá-la de casa, depois de uma briga. Frommer teve uma vida problemática, que envolveu o uso de drogas e álcool, e ela mal se formou no ensino médio, frequentando a universidade apenas com o incentivo de sua família. Após conhecer Manson, ela se tornou o segundo membro da família, viajando com ele e Bruna, recrutando outras jovens mulheres. Nos 2 anos seguintes, o grupo cresceu para incluir de 20 a 30 pessoas vivendo em comunidade, com Manson visando indivíduos vulneráveis e emocionalmente inseguros. Esse número supostamente cresceu para 100 mais tarde. Eles viajaram pela costa da Califórnia, Washington, Oregon e Nevada, se estabelecendo no Rancho Spahn, em Los Angeles, um local que era usado como cenário de filme.
Manson pregava amor e liberdade, mas controlava rigidamente o grupo, ordenando que suas seguidoras fizessem sexo com homens, incluindo George Span, proprietário do rancho, e um octogenário parcialmente cego. Ele também fazia o grupo participar de atividades criminosas, como roubo e fraude, além de possuir armas de fogo ilegais. Ele chegou a hospedar uma gangue violenta de motociclistas. David Smith, autor de um livro sobre seu tempo na clínica médica gratuita de Haight-Ashbury, afirmou que Manson tentou reprogramar a mente de seus seguidores para que eles se submetessem totalmente à sua vontade através do uso de dietilamida, do ácido lisérgico e práticas sexuais não convencionais que os transformariam em recipientes vazios, aceitando qualquer coisa que ele despejasse. Um membro da família chamado Paul Watkins testemunhou mais tarde que Manson incentivava o grupo a tomar dietilamida do ácido lisérgico, mas tomava uma dose muito menor para que pudesse manter a lucidez. Manson aumentou seu grupo de seguidores, mesmo sob supervisão de seu agente de condicional, Roger Smith, mas isso não evitou problemas com a lei. Ele foi preso em 31 de julho de 1967 por tentar impedir a prisão de uma de suas seguidoras, Ruth Ann Morehouse. Mas sua acusação foi reduzida para um delito menor e ele recebeu mais 3 anos de liberdade condicional. Em 21 de abril de 1968, ele foi preso novamente, junto com outros 8 membros da família Manson, após seu ônibus cair em uma vala durante a mudança de São Francisco para Los Angeles. A polícia encontrou Manson, membros da família e seu bebê recém-nascido dormindo nu, próximo ao ônibus. Pouco depois, ele foi preso novamente por delitos relacionados a drogas, mas foi solto após poucos dias. Atividade criminosa, roubo e fraude não foram os únicos crimes cometidos pela família Manson. Charles Denton Tex Watson, um dos membros mais leais de Manson, logo trouxe violência ao grupo ao se envolver com tráfico de drogas e roubar de outro traficante, Bernard Crowe. Irritado pelo roubo, Crowe supostamente ameaçou matar todos no rancho, algo que incomodou muito Manson, que assumiu a responsabilidade de atirar em Crowe no 1º de julho de 1969. Originalmente, Thomas Wallerman, membro da família, deveria realizar o tiroteio usando um revólver Buntline calibre 22 pontos. Porém, ele desistiu de atirar, deixando Manson fazê-lo em seu lugar. Após atirar em Crowe, a dupla roubou sua jaqueta e fugiu. Manson acreditava ter matado o traficante. No dia seguinte, um membro do Black Panther foi encontrado morto com tiros, reforçando suas convicções. Mais tarde, descobriu-se que Crowe não era membro dos Panteras Negras e havia sobrevivido aos ferimentos, falecendo na década de 1990. No mesmo mês, a família assassinou Gary Allen Hinman, um professor de música e doutorando da Universidade da Califórnia, Los Angeles. Gary havia se tornado amigo de vários membros da família, em algum momento durante a década de 60, permitindo que eles ficassem em sua casa, e Manson logo se convenceu de que o professor era rico e tinha muitos bens em seu nome. Em 25 de julho, ele enviou membros como Mary Brunner e Bobby Bosley, recém-chegados à família, à casa de Gary, para convencê-lo a se juntar ao grupo e entregar seus bens e pertences valiosos. Os membros mantiveram Gary refém por 2 dias, enquanto ele negava ter qualquer dinheiro ou bens de valor. Manson visitou armado com uma espada que usou para atacar o professor, cortando seu rosto e orelha. Depois, Beausoleil, supostamente instruído por Manson, esfaqueou Gary fatalmente. Antes de sair, um familiar usou seu sangue para escrever porco político na parede. Eles adicionaram uma pata de pantera ao lado, um símbolo dos Panteras Negras. Beausoleil foi preso em 6 de agosto, depois de ser pego dirigindo o carro de Gary. A arma do crime ainda estava no porta-malas do carro. Os assassinatos Tate.
A partir daqui, a violência do grupo só aumentou. Em 8 de agosto de 1969, Tex Watson, junto com Susan Adkins, Linda Kasabian e Patricia Krenwinkel, visitaram a 10.050 Cielo Drive, no beco de Benedict Canyon, após suposta instrução de Manson para destruir completamente a residência. E todos os outros dentro do prédio, acrescentando que ele deveria fazer isso da maneira mais horrível possível. As 3 mulheres que acompanharam Watson foram instruídas a obedecê-lo. A casa na Cielo Drive pertencia ao diretor de Hollywood Roman Polanski e sua esposa, a atriz Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses e meio na época. Também estavam no prédio Jay Sebring, um cabeleireiro de celebridades, o amigo de Roman, Wojciech Frykowski, e sua namorada Abigail Folger, William Garretson, o zelador do imóvel, e seu amigo Stephen Parent. Os 4 membros da família Manson chegaram à residência pouco depois da meia-noite de 9 de agosto. Eles cortaram a linha telefônica, deixaram o carro no pé da colina e entraram na propriedade por um aterro perto do portão, pois temiam que a cerca tivesse eletricidade ou alarme. A primeira vítima da noite foi 18 anos que ia visitar o zelador. Steven se aproximava de casa de carro quando Watson saiu e fez o veículo parar. Ele apontou um revólver calibre 22 para Stephen, que implorou por sua vida, prometendo ficar em silêncio. Porém, Watson ignorou os apelos do jovem e o atacou com uma faca, cortando a palma da mão dele e rompendo vários tendões. O ataque também arrancou o relógio de Stephen do pulso dele. Watson atirou fatalmente no jovem de 18 anos, 4 vezes no peito e abdômen. Depois, ele e a família moveram o veículo antes de irem ao prédio. Cortaram a tela de uma janela e Watson ordenou que Linda Kasabian vigiasse o portão, onde deixaram o carro de Stephen. Watson entrou pela janela e deixou as outras mulheres entrarem pela porta da frente. Dentro, Watson acordou Wojciech Frykowski, que estava dormindo no sofá da sala, e o chutou na cabeça. Quando Wojciech perguntou quem era Watson e o que ele fazia lá, o membro da família Manson respondeu: "Eu sou o diabo, e estou aqui para fazer o trabalho do diabo." Atkins e Krenwinkel então reuniram os outros 3 ocupantes da casa na sala de estar. Sharon Tate e Jay Sebring foram amarrados pelo pescoço com uma corda, que Watson jogou por cima de uma viga do teto. Porém, quando Jay reclamou do tratamento brusco do grupo com Sharon, Watson atirou nele antes de esfaqueá-lo 7 vezes. Enquanto isso, Abigail Folger deu $70 ao grupo, esperando que só quisessem dinheiro, e seu namorado Wojciech se libertou após ter as mãos amarradas com uma toalha. Ele se levantou e atacou Atkins, que o esfaqueou nas pernas com uma faca. Ele conseguiu chegar até a porta da frente, mas Watson, que era impiedoso e determinado a levar seu plano adiante, o golpeou na cabeça com sua arma várias vezes antes de esfaqueá-lo repetidamente e atirar nele 2 vezes. Linda Kasabian, ainda nos portões da propriedade onde estava o carro de Stephen, se moveu em direção à casa ao ouvir sons horríveis. Dentro da casa, Abigail escapou de Patricia Krenwinkel e fugiu para Itoposempistol, área da piscina. Porém, ela foi perseguida e logo capturada no jardim da frente, onde foi derrubada e esfaqueada. Watson ajudou na morte de Abigail, e a dupla esfaqueou a herdeira um total de 28 vezes. Surpreendentemente, Wojciech ainda estava vivo após tudo o que havia passado. Ele lutou pelo jardim, mas Watson o perseguiu, esfaqueando-o repetidamente até a morte. Wojciech sofreu um total de 51 facadas e 13 tiros disparados por Watson. Sharon Tate foi a última a ficar viva na casa. Ela implorou para viver até dar à luz e se ofereceu como refém, mas seus apelos desesperados foram ignorados. Ela foi esfaqueada 16 vezes. Com os residentes mortos e a casa coberta de sangue, a família se preparou para sair. Atkins escreveu "porco" na porta com o sangue de Sharon,
alegando que fez isso para despistar os investigadores e libertar Bob Beausoleil da custódia. Segundo familiares, incluindo Atkins e Patricia Krenwinkel, a prisão de Beausoleil os motivou a cometer a série de assassinatos brutais. Eles queriam convencer a polícia de que o assassino de Gary Hinman ainda estava solto. Um detetive que investigou os assassinatos de Tate e o promotor Aaron Stovitz confirmaram essa ideia. Contudo, também especula-se que a violência tenha sido uma retaliação a um negócio de drogas mal sucedido. Algumas pessoas acreditam que Manson foi à casa na noite anterior aos assassinatos para vender maconha e cocaína para Jay Sebring e o Dick Frykowski, mas que eles agrediram Manson. Os dois homens eram conhecidos por envolvimento no tráfico de drogas. Os assassinatos se tornaram notícia nacional. Mais tarde, em 9 de agosto, quando a governanta chegou ao trabalho, o único sobrevivente da residência foi o zelador William Garretson, de 19 anos, que estava na casa de hóspedes. Inicialmente considerado suspeito, foi liberado após fazer teste de polígrafo. Os assassinatos de Tate foram descritos como satânicos, e o ataque direcionado a grandes nomes de Hollywood fez muitas celebridades reforçarem sua segurança ou deixarem a cidade. Na noite seguinte, em 10 de agosto, Watson, Krenwinkel, Atkins e Kasabian, juntamente com o próprio Manson e mais 2 de seus seguidores, Leslie Van Houten e Clem Grogan, foram para uma casa na 3301 Waverly Drive, na área de Los Feliz, em Los Angeles. A residência pertencia a Leno LaBianca, executivo de supermercado, e sua esposa Rosemary, coproprietária de uma loja de roupas. O casal foi amarrado pelos pulsos e encapuzado com fronhas presas por cabos de lâmpadas. Leno foi acordado sob a mira de uma arma, enquanto Rosemary era mantida no quarto para que Watson iniciasse seu ataque. Ele esfaqueou Leno com uma baioneta cromada e no quarto encontrou Rosemary, balançando uma lâmpada contra os outros membros do grupo. Ele também a esfaqueou antes de voltar para atacar Leno, que sofreu 12 facadas no total. Ele também gravou a palavra onde em seu abdômen. No quarto, Krenwinkel e Van Houten esfaquearam Rosemary mais de 16 vezes. As evidências mostrariam mais tarde que ela foi esfaqueada 41 vezes após a morte. Krenwinkel usou o sangue das vítimas para escrever Ascensão e Morte aos Porcos nas paredes, bem como Helter Skelter, escrito errado na porta da geladeira. Acrescentando a violência grotesca, Krenwinkel então atacou Leno, que já estava morto, usando um garfo de escultura para deixar 14 feridas perfurantes. Ela cravou uma faca de bife na garganta, deixando o instrumento projetando-se de seu estômago. Posteriormente, Van Houten afirmou que o crime ocorreu, porque Manson alegou que eles deveriam ajudar a desencadear a guerra racial. Ele pegou a bolsa de Rosemary da cena do crime para plantá-la onde um indivíduo negro pudesse encontrá-la, assim os assassinatos seriam atribuídos a eles. Assim, incitando a revolta pública que ele esperava levar ao caos. O grupo havia planejado assassinar o ator libanês Saladin Nader depois, mas Kasabian supostamente frustrou o plano de Manson ao bater na porta errada e acordar um estranho. As mortes de LaBianca foram descobertas 19 horas depois de cometidas, às 10h30 da noite, por Frank Struthers, filho de Rosemary, de 15 anos, que retornava de um acampamento. Ele ficou alarmado ao ver que o barco a motor do padrasto ainda estava preso ao carro da família e as cortinas todas fechadas. Ele alertou sua irmã mais velha e seu namorado, que o acompanharam até a casa, onde descobriram a horrível cena do crime. No início, descartou-se uma conexão entre os assassinatos de Tate e LaBianca. Investigando pistas, os detetives do caso LaBianca conversaram com membros de uma gangue de motociclistas que Manson contratou após atirar em Bernard Crowe quando temia retaliação dos Panteras Negras. Membros da gangue informaram a polícia sobre uma possível ligação entre Manson, seus seguidores e os assassinatos de Tate LaBianca. Enquanto isso, alguém próximo a Susan Atkins deu uma dica à polícia sobre o envolvimento da família nos assassinatos.
Atkins assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Gary Hinmans perante as autoridades e foi transferida para o centro de detenção Instituto Sybil Brand, em Monterey Park, Califórnia. Atkins confessou aos colegas de cela que havia matado Sharon Tate e se envolvido nos crimes Tate-LaBianca. Ela indicaria depois em suas declarações que Tex Watson matou Sharon, algo que Watson admitiu em sua autobiografia de 1978. No entanto, ele mentiu durante os julgamentos, alegando não ter feito isso, pois sabia que o promotor e o júri estavam convencidos da culpa de Atkins. Manson e alguns de seus seguidores foram presos em outubro de 1969. Eles foram presos no Rancho Barker, no Vale da Morte, suspeitos de roubar um veículo. Em 1º de dezembro, mandados de prisão foram emitidos para Watson, Krenwinkel e Kasabian. Kasabian se entregou voluntariamente à polícia em New Hampshire no dia seguinte. Krenwinkel e Watson já estavam presos em Alabama e Texas, respectivamente. As digitais deles foram achadas na cena do crime de Tate, e a arma usada por Watson foi entregue por um garoto local que a encontrou casualmente. Testes balísticos confirmaram que a arma foi usada nos assassinatos. Outras evidências físicas incluíam as roupas dos assassinos de Tate, descobertas por uma equipe de televisão local da American Broadcasting Company, e uma faca encontrada na sala, pertencente a Susan Atkins. Outras facas usadas no ataque e descartadas durante a fuga do grupo da residência nunca foram recuperadas. O julgamento. O estado da Califórnia julgou Manson pelos assassinatos de Tate LaBianca. Junto com os co-réus Leslie Van Houten, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel, Tex Watson foi julgado em uma data posterior. O julgamento iniciou em 15 de julho de 1970 e no 24, Manson surgiu no tribunal com um 10 esculpido na testa. Isso mais tarde se tornaria uma suástica. Seus seguidores divulgaram uma declaração dele que dizia: "Eu me excluí do seu mundo". Seus co-réus seguiram o exemplo no dia seguinte, esculpindo formas de 10 em suas testas. Familiares não envolvidos nos julgamentos foram excluídos do tribunal por interromperem as sessões. Em vez disso, eles aguardaram do lado de fora do tribunal em vigílias. Alguns esculpiram X's nas cabeças em apoio, enquanto outros ameaçaram se incendiar caso Manson fosse condenado. A principal testemunha no julgamento foi Linda Kasabian, que testemunhou em troca de imunidade. Ela testemunhou de fora do prédio grande parte dos assassinatos de Tate e forneceu um depoimento gráfico sobre eles. Também estava presente no veículo quando Manson ordenou os assassinatos de LaBianca. Em agosto de 1970, o presidente Richard Nixon declarou à mídia que acreditava na culpa de Manson pelos assassinatos, direta ou indiretamente. Os advogados de Manson pediram um novo julgamento alegando que ele e seus co-réus mataram muito menos pessoas do que a máquina de guerra de Nixon no Vietnã. Contudo, o júri foi consultado e cada membro confirmou que poderia chegar a um veredicto independente sem ser influenciado pelas palavras do presidente Nixon. 2 meses depois, em 5 de outubro, Manson tentou atacar o juiz Charles Older na presença do júri. Inicialmente, ele ameaçou o juiz antes de pular sobre a mesa do seu advogado com um lápis afiado e se mover em direção a Older. Ao ser removido da sala do tribunal, Manson gritou que alguém deveria decapitá-lo em nome da justiça cristã. Seus co-réus então começaram a entoar em latim. Em 22 semanas, a Califórnia encerrou seu caso após 22 semanas de apresentação de evidências. A defesa também encerrou seu caso, observando que não tinham testemunhas para apresentar. Os advogados não queriam que nenhuma das mulheres, ou Manson, depusesse. Contudo, as 3 mulheres queriam afirmar que Manson era inocente e começaram a gritar suas frustrações no tribunal. No dia seguinte, Manson anunciou que também queria testemunhar. Ele fez isso sem um júri. Ele afirmou:
Essas crianças que vêm até você com facas são seus filhos. Você os ensinou. Eu não os ensinei. Eu apenas tentei ajudá-los a se levantar. No rancho que você chama de família, a maioria eram apenas pessoas indesejadas por você. Manson acrescentou: Eu sei disso, que em seus corações e almas, vocês são tão responsáveis pela guerra do Vietnã quanto eu por matar essas pessoas. Eu não posso julgar nenhum de vocês. Não tenho malícia nem medalhas para vocês. Mas creio que é hora de todos olharem para si e julgarem a mentira em que vivem. Após falar diante do juiz Older, Manson recusou-se a falar diante de um júri e disse aos seus corréus que eles não precisavam testemunhar. Em 30 de novembro, Ronald Hughes, advogado de Leslie Van Houten, não compareceu aos argumentos finais. Ele foi encontrado morto em um parque estadual da Califórnia, mas a decomposição impossibilitou determinar a causa do óbito. Notavelmente, Ronald discordou de Manson durante o julgamento. Ele acreditava que Van Houten não deveria testemunhar em sua defesa, e foi alegado que Ronald foi assassinado pela família Manson em resposta a isso. Em 25 de janeiro de 1971, Manson, Krenwinkel e Atkins foram considerados culpados de homicídio em primeiro grau nos 7 assassinatos de Tate e LaBianca. Van Houten foi condenada por homicídio em primeiro grau no caso LaBianca. Uma audiência separada com o mesmo júri foi estabelecida para decidir se os perpetradores receberiam pena de morte. Na audiência, os corréus de Manson detalharam profundamente os crimes ao depor no banco dos réus. Eles ressaltaram que Manson não estava envolvido e esclareceram que os crimes aconteceram porque queriam a libertação de Bob Beausoleil da prisão após o assassinato de Gary Hinman. As mulheres também testemunharam que cometeram os crimes sob a direção de Linda Kasabian, que havia testemunhado contra todas elas. Notavelmente, Atkins, Krenwinkel e Van Houten não pediram desculpas nem demonstraram sentimentos de culpa pelo que fizeram. Durante as audiências de sentença, Manson raspou a cabeça e aparou a barba em forma de garfo, alegando ser o diabo, que sempre tem a cabeça careca. Em 29 de março de 1971, os 4 réus foram condenados à morte. Nesse momento, os corréus de Manson também estavam com as cabeças raspadas como ele. Atkins alertou o júri para trancarem as portas e protegerem seus filhos. O rescaldo. Em 1972, a pena de morte foi considerada inconstitucional, então Manson foi condenado novamente à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional em 1977. Em 1971, ele também foi condenado pelos assassinatos de primeiro grau de Gary Hinman e Donald Jerome Shorty Shee, um dublê morto por volta de 26 de agosto de 1969. Devido às novas regras, Manson pôde solicitar liberdade condicional após apenas 7 anos preso. Seu primeiro recurso em novembro de 1978 foi rejeitado. Após março de 1997, quando sua liberdade condicional foi negada novamente, Manson deixou de comparecer às audiências. O painel destacou seu histórico de comportamento controlador e problemas de saúde mental, que incluíam esquizofrenia e transtorno delirante e paranoide, e sentiu que ele era um risco muito grande para ser solto da prisão. Em abril de 2012, lhe foi negada a liberdade condicional pela 12ª vez. Então foi determinado que ele não seria considerado para liberdade condicional por mais 15 anos, até 2027, quando teria 92 anos de idade. Durante seu período na prisão, Manson deu 4 entrevistas. Em 2007, a MSNBC exibiu The Mind of Manson, uma versão completa de uma entrevista que ele concedeu em 1987. Apenas 7 minutos dela haviam sido transmitidos antes, pois as imagens de Manson eram consideradas inacreditáveis, devido à sua intransigência e indisciplina. Em 2010, o Los Angeles Times informou que Manson havia sido pego com um celular 1 ano antes, contatando pessoas na Califórnia, Nova Jersey, Flórida e British Columbia, Canadá.
Não se sabia se ele havia sido usado para crimes. Nessa época, Manson também gravou um álbum acústico de pop chamado Completion, que não foi lançado. Apenas 5 cópias foram feitas. Em 2014, Manson ficou noivo de uma jovem de 26 anos chamada Afton Elaine Burton. O casal obteve uma licença de casamento em novembro, porém ela expirou em fevereiro de 2015, antes que pudessem realizar a cerimônia. Foi reportado que Manson descobriu que Elaine queria se casar com ele apenas para usar seu corpo como atração após sua morte. Manson, longe de ser um prisioneiro exemplar, foi descrito como constantemente perturbador e até se associou à Irmandade Ariana durante seu encarceramento. As oficiais femininas recebiam a maior parte dos abusos verbais. Charles Manson morreu aos 83 anos em 19 de novembro de 2017 no hospital. A causa de sua morte foi uma parada cardíaca, que ele sofreu devido a uma insuficiência respiratória causada por câncer de cólon. Houve muita discussão depois sobre quem era responsável pelo patrimônio de Manson e seu corpo. Este último acabou indo para seu neto Jason Freeman, que mandou cremar Manson em 20 de março de 2018. Quanto aos co-réus de Manson, Susan Atkins teve a liberdade condicional negada 14 vezes, apesar de algumas fontes afirmarem que foram 18. Ela morreu de câncer no cérebro em 24 de setembro de 2009, aos 61 anos, ainda na prisão depois que lhe foi negada a liberdade por compaixão. Patricia Krenwinkel tornou-se a detenta feminina com mais tempo de serviço do Estado após a morte de Atkins. Em maio de 2022, ela foi recomendada para a liberdade condicional, mas o governador Gavin Newsom a bloqueou, observando que ela ainda representa um perigo irracional para sua sociedade, se libertada no momento. Essa foi a 15ª vez que sua liberdade condicional foi negada. Leslie Van Houten teve direito a um novo julgamento em 1976, devido à morte de seu advogado, mas foi considerada culpada novamente e está presa desde 1978. Sua quarta tentativa de liberdade condicional falhou em 25 de novembro de 2022. Linda Kasabian, principal testemunha da acusação, mudou de nome e se mudou para o outro lado do país após o julgamento. Lynette Squeaky Fromm, uma das primeiras seguidoras de Manson, não envolvida nos assassinatos de Tate LaBianca, foi condenada pela tentativa de assassinato do presidente Gerald R. Ford em 1975. Ela foi condenada à prisão da Tinto Weld e a possibilidade da prisão perpétua, mas libertada em liberdade condicional em 2009, e publicou uma autobiografia em 2018. Tex Watson continua preso em San Diego. Ele teve a liberdade condicional negada 18 vezes desde 1976. Manson foi acusado de 9 assassinatos, mas suspeita-se que ele e sua família tenham matado muitas outras pessoas. A Departamento de Polícia de Los Angeles estimou que o grupo foi responsável por mais 12 assassinatos, enquanto um promotor afirmou que Manson se gabava para seus companheiros de cela de ser culpado por 35. Na superfície, Manson parecia um estranho, um hippie com crenças firmes sobre o mundo e como tudo funcionava. Olhando mais de perto, ele era um misógino racista comum, que esbarrava com muitos dos grandes nomes de Hollywood. Antes dos assassinatos de Tate LaBianca, Manson, como líder da família, conheceu Dennis Wilson dos Beach Boys e outros produtores e executivos de discos. Ele parecia apreciar as conexões que fez e os benefícios obtidos. Apesar de afirmar o contrário, ele não era contra luxos e materialismo. Da mesma forma, Manson não era sobre amor livre ou liberação sexual. Ele explorava mulheres vulneráveis, abusando delas e frequentemente as enviando para servirem sexualmente homens dos quais ele desejava obter algo. Ele era manipulador e calculista. Como sua mãe havia notado quando ele era um menino pequeno, Charles Manson se concentrava apenas em uma coisa: o que as outras pessoas poderiam fazer por ele,